Paz e alegria do Senhor. Nós vivemos um tempo bastante difícil para a igreja e de um modo particular para a obra missionária. E há sempre bastante discussões sobre como vamos prosseguir, qual é o nosso futuro, para onde estamos caminhando. Recentemente, meus queridos irmãos da Igreja Cristã Evangélica Ibero-Americana prepararam uma conferência missionária e me convidaram a dizer alguma coisa acerca do tema. O tema é Brasil, ex-celeiro de missões, e esse tema chamou bastante minha atenção, por isso eu escrevi alguns breves ensaios e quero compartilhar com você algumas dessas coisas. Basicamente, eu estou olhando para um texto da Palavra de Deus, especificamente o texto de Romanos, dos versículos 13 a 14 e o 15 também. O apóstolo Paulo disse: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O apóstolo Paulo estava trabalhando sobre o fato de que a salvação é a mesma tanto para judeus como para gregos, como para gentios, e que tanto judeus como gentios receberam a mesma oportunidade de serem salvos, que consiste em ouvir a pregação do Evangelho. E ele criou então um texto que faz uma análise de todo o processo da salvação, como é que se chega à salvação, começando da missão, dos valores que a igreja deve dar à missão e assim por diante, até chegar à questão da salvação. Nós vivemos um tempo de grande avivamento missionário na igreja brasileira, esse momento dos anos 80, onde o pastor Edson Queiroz, o pastor Valdemar, também o pastor Jonathan, andaram despertando a igreja em todo o Brasil e outros os acompanharam, de modo que houve um grande despertamento nos anos 80. E logo em seguida começou-se a se identificar alguns movimentos contraditórios ou movimentos que vinham depois, mais tarde, mostrando que minaram esse movimento de grande ênfase missionária. De sorte que hoje nós estamos patinando no trabalho missionário, o que leva muitos irmãos, não somente o pastor Aécio, a irmã Simone, como outros irmãos em outras igrejas e ministérios, a contestarem ou a perguntarem o que é que aconteceu com a obra missionária, com a expectativa de que o Brasil fosse um celeiro de missões. E esse texto do apóstolo Paulo nos ajuda a refletir, porque ele mostra exatamente quais são os passos, ou quais são os procedimentos e os resultados de um processo que leva pessoas à salvação. Na falta de algum item, de alguma fase, de alguma parte desse processo, então é que nós temos a falha da obra missionária, a falha da evangelização. Eu gostaria de olhar com você para todo esse texto, parte por parte dele, e dessa forma descobrirmos juntos quais são aquelas áreas em que a igreja de alguma forma tem falhado e deixado a desejar, desestruturando o trabalho missionário e frustrando, essa é a palavra, frustrando as expectativas que haveriam para o Brasil ser o supridor de missionários, de projetos, de programas da obra missionária no mundo inteiro. Vamos olhar para esse texto com mais atenção e vamos corrigir as nossas falhas. Quem sabe ainda seja tempo de sermos efetivamente o celeiro de missões e cumprirmos a expectativa de toda essa geração que trabalhou e que lutou para que a obra missionária avançasse no Brasil.